nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade. Salve nômades! Começando mais um vídeo aqui. Eu sou o Fabiano. Eu sou a Ká. E nós viajamos durante 3 anos a América Latina nessa combinha de 50 anos junto da nossa dog Aoni. E agora voltamos aqui, chegamos em São Tomé das Letras, nossa base. Minas Gerais, sul de Minas. E agora vamos começar a desmanchar tudo que tem aqui dentro da Kombi, tirar todas as nossas coisas, guardar num quartinho que tem aqui, para daqui a gente vai para Guarulhos, São Paulo, tentar fazer a funilaria dela, e aí eu já tenho que estar pelo menos sem as nossas coisas, né, pessoais. Já comecei a tirar também as baterias, tem que tirar tudo, vou deixar só os móveis aí. Tem muito trabalho para hoje. Tem. E acaba que vocês vão conhecer um pouquinho mais do que a gente leva dentro dessa casinha rodante aqui. Já tirei aqui as baterias, só deixei uma ali dentro que ainda estamos usando ela. Tirei as baterias da Cota Lithium. Aê, garotos! Essas 4 baterias aconteceu através de uma parceria maravilhosa com a Dakota, lá dos Estados Unidos. Quem quiser, a gente passa o e-mail deles. E, nossa, melhorou muito a qualidade de energia dentro da Kombi. Se bem que ainda faltava uma boa placa, faltava um bom inversor. Mas no próximo projeto que a gente pretende fazer, vamos ver, né, quanto vai ser essa brincadeira. Nós vamos utilizá-las e aí sim, com fio novo, tudo novo. Afinal, são 7 anos, 7 anos, já tá na hora já deu. Para vocês que devem estar falando, mas como vocês falaram 3 e é 7? É porque há 7 anos nós temos essa Kombi, essa casinha foi montada na Kombi. Sim. E 3 anos que a gente saiu depois da pandemia para fazer a América Latina. Antes a gente deu vários rolês também, né? Sim, fomos até Ushuaia em 2018, voltamos da Argentina e aí fomos até Rio Grande do Norte. E depois, voltando para Minas, chegando em Minas, veio a pandemia. E aí ficamos só por Minas Gerais aí. E foi nesse período, vou mostrar para vocês, que decidimos fundar, junto com amigos, uma comunidade aqui em São Tomé das Letras. Então foi um pouquinho antes da pandemia que investimos em um grande terreno, 23 mil metros, e dividimos em espaços individuais e espaços coletivos. São no total de 6 famílias e esse é o nosso espaço. Chegamos faz 2 dias e também tem muito trabalho pela frente. Olha só o matagal que tá isso, a destruição que tá o nosso projeto de casa. Ó, perdemos metade, na realidade perdemos todo o telhado, né? Nesses 3 anos. Deu uma forte chuva aqui com muito vento e por não ter essas paredes laterais, o vento veio, subiu e arrancou tudo. Destelhou metade e a outra metade sofreu com esse tempo, os pregos. Então a gente vai ter que ajeitar muita coisa. Tem muita aventura pela roça na sequência, depois de deixar a nossa casinha reformando. Eu vou deixar vocês aqui com o Druida que eu vou partir pra lá. Aguinha. Ó, Rutizeira, enquanto eu pego um copo pra tomar, peguei no fragante, tomando na boca. No bico mesmo. Aqui, ó, em Minas Gerais, a gente encontra essa água mineral gasosa natural. Nossa, eu adoro, eu tava com muita saudade. Que é a São Lourenço, desde 1890. Tá aqui do lado, né? Do ladinho de São Tomé. E tirei as baterias daqui de dentro. Agora no próximo projeto deixar elas mais espaçadas. Aqui também, ó, é uma coisa que é errada, mas já tem 7 anos. É uma gambiarra para 10 anos, como diz o outro. Sai tudo num lugar só, tá vendo?
Não tem barramento, não tem nada. Aqui já sai para ventilador, geladeira, luz, para tudo aqui, ó. Então ela não vai para um barramento. Então agora nós vamos fazer tudo bonitinho, barramento. São 4 baterias, então quero ver se eu consigo dividir elas. Talvez quando eu tiver, a minha ideia é quando eu estiver usando 2 de dia, eu consigo estar carregando 2. E aí inverto esse carregamento. E se eu quiser usar as 4 juntas, também consigo ligar as 4 juntas, ou 2 e 2, deixar o trem no esquema mesmo. E essas baterias, por enquanto, eu deixo guardada aqui, ó. Vou deixar aqui nesse quartinho de ferramenta. Vocês vão ver que tem uma bagunça danada aqui, mas é porque tem algumas coisas guardadas também da galera que mora aqui. E eu vou deixar elas aqui, ó. É bem fresquinho aqui, tranquilo. Cabe as 4 aqui e fica de boa. Porque também não adianta eu levar elas agora para São Paulo e deixar lá onde vai reformar a Kombi, porque aí fica guardando lá, fica estrovando o lugar lá, como diz o outro. E aí eu deixo tudo guardadinho aqui. A hora que acabar a funilaria e partir para os móveis, que provavelmente é onde eu faço os móveis, também já faz a parte elétrica toda, aí eu pego elas e levo para São Paulo. Isso daqui vai ficar, ó, o bagageiro também vou embora para São Paulo com ele. Aquilo agora, a ideia é como é cortar o teto e fazer aquele teto que sobe e desce, um grandão que tem. O bagageiro eu vou acabar levando aí para Sampa e vender ele lá, porque esse bagageiro já não vai dar mais. E ele tá bonzão. Tem 3 anos que a gente fez ele, mandou fazer. Esse toldo também vai pro tchau. Tô achando que esse toldo fica por aqui. Posso reusar ele aqui. E o painel solar também vai. Deixei guardado lá. E aí quando for botar o teto, de subir e descer, já encaixei lá em cima do teto. 380 watts. Tem por volta de 23 quilos. Vai de boa. Entre 23 e 25 quilos. Não vou afirmar agora porque não estou aqui agora com as informações precisas. Já tá saindo mais coisa. Essa daqui agora tá com documentos. E já tô... Olha lá quanto espaço tem lá dentro. É grandão. E eu tô tirando as outras coisas aqui. Alguns regalos de México, de todos os países. Daqui é enchimento, enchimento de almofada. Aqui tem uma parada massa aqui, ó. Aqui tem uns mapas, depois eu vou ver direito, um cartaz. Fica bastante coisa na combosa. Até negócio de durex. A parte ali de cima concluída. Algumas coisinhas sobrou aqui, mas o importante está aqui. E agora nós leva lá para onde tá as baterias também. Bora lá que tem um trampo para raio. Aqui dentro também é o tanto de coisa que já tem para levar. Algumas roupas que já estão embaladas ali no saco. Isso provavelmente vai ficar guardado 1 mês mais ou menos. A sequência daqui é... Chegamos aqui em São Tomé. Vamos tirar as coisas de dentro, igual eu já falei. Daqui vamos para Guarulhos. Resolver a Kombi, a funilaria. E depois vou voltar para Minas, mas para outra parte de Minas, Zona da Mata. Lá em Santana do Deserto, visito minha mãe, fico lá um pouco. E aí depois voltamos para cá de novo, para São Tomé. E aí depois fico aqui, São Tomé, Guarulhos, para a reforma da Kombi. E bora lá, que tem mais coisa aqui.
Então por isso que eu falei que é mais ou menos um mês, que as coisas ainda ficam guardadas no quartinho, porque nosso chalezinho tá alugado ainda. Então, nesse meio tempo que a gente estiver fazendo essa volta, ele já vai estar desalugado. Quando a gente voltar, já vamos para eles. E aí pegamos tudo que eu tô guardando no quartinho e levamos pro chalezinho. Bora lá, que tem muita coisa. E agora vamos tirar um negocinho aqui que já tá atrapalhando um tempinho, já começou a descolar. E como agora a função é levar ela pro funileiro, como já falei, agora eu vou tirar o forrinho aqui, ó. Desparafusar os forrinhos. Já começou a cair, olha só. Era uma cola PU que tinha aqui, ó. Só que eu acho que eu tinha que ter dado uma raspada na tinta e para colar ela. E acabei que não fiz isso. E aí soltou a tinta, pum, de tão quente que tá. Bora lá que nós vamos desmontar isso agora. Já dá pra pegar aqui. E o engraçado é que foi só um lado que... Opa! Foi só um lado que soltou. Boa, agora eu fazer o mesmo. Aqui tá. Esse é o nosso isolante, ó. Fininho, fininho. Agora, se Deus quiser e com a ajuda de vocês, nós vamos colocar um teto que sobe aí nesse trem. Teto roof, eu acho. Vamos lá. Acho que é esse mesmo o nome. Ele começou a soltar, ó, o preto aqui. É porque pintamos antes de branco. E olha aqui, ó. Ele descolou. Na verdade não foi, acho que nem a PU. Foi essa tinta branca que jogamos por cima. Eu tinha que ter lixado. E aí ela ia segurar. Nossa senhora, hein? Olha, perdi até a voz, o fôlego aqui. Olha como ficou esse teto. Ai, papai. E tem mais coisa aqui por baixo. Já começamos a esvaziar aqui, ó, o armário das comidas. Agora eu vou esvaziar esse daqui. E dentro do baú, o Fábio já tinha tirado as baterias. E eu acabei de tirar a caixa de tinta, uma sapateira, coisinhas da Oni. E essas coisas, tênis para lugares mais frios que a gente carregava. E eu fico admirada quantas coisas cabe numa Kombi. Ai, que susto! Ai, eu tomei um susto aqui porque lá dentro do quartinho, enquanto isso lá dentro do quartinho, depois vamos mostrar pra eles. Aham. Tamanho da tarântula, 2 tarântulas, né? Aham. O Pão só concorda. De onde veio aqui elas tem mais, hein? Ai, papai. Aquilo tudo é roupa, gente. E eu vou falar com vocês, mesmo com esse cabelinho despenteado, suando aqui, com o fundo do ventilador, mas vou mostrar pelo menos como tá sendo essa parte de tirar as coisas da Kombi. Agora eu desparafusei os potinhos que ficavam aqui. Aproveitar e mostrar, porque muitas pessoas acham que a gente colava esses potes aqui e não, todos eles eram parafusados. Agora eu não sei o que eu vou fazer, né? Que vai ficar tudo com um buraquinho. Mas talvez trocar o pote ou passar alguma coisa aqui, deem sugestões aí. E aí eu tirei todo, desde o maior até o menor, só falta um ali, ó, que tá. Dá pra vocês verem melhor, ó. Esse tá até enferrujado porque ele é de metal, esses de plástico é melhor. E a gente tinha uns assim, ó, de madeira também.
Bem, já deu para esvaziar a maioria dos cômodos aqui da Kombi Nômades, dos armários da Kombi Nômades. Mas por hoje é só. Vou terminar de guardar essas coisas. Algumas a gente vai separar para levar para visitar a família. Ai, que saudade! Nossa! Primeiro a gente vai na minha família, em São Paulo. E depois lá em Santana do Deserto. Levar vocês para conhecer Santana do Deserto, Minas Gerais. Agora já tá caindo a noite aqui, finalzinho do dia. Então a gente decidiu parar. A Kombinha vai ficar ali. Tomar aquele banho gelado de mangueira aqui. Hoje já entramos com a rega de algumas plantinhas que estavam bem secas. Olha que coisa linda. Essa é uma tuia holandesa. E ela veio pequenininha. Sabe a arvorezinha de Natal que compra para enfeitar? Pois bem, a gente comprou uma pequenininha, plantamos e olha o tamanho dela depois de 3 anos. Mas estava secando. Vamos ver se a gente recupera. Olha só como estava aqui embaixo. Essa daqui é uma amora. Também foi castigada pelas formigas. E olha que ela já tava tentando sair frutinho, ó. A florzinha do fruto. Uma pena, né? E o quartinho que eu falei pra vocês, que a gente chama quartinho de ferramenta, quartinho de bagunça. Ele não tem luz. Ficou assim, ó. Conseguimos armazenar as coisas da Kombi. Pensa que numa Kombi não cabe coisa? Cabe muita coisa. Fora isso, tem também as coisas que a gente deixou há 3 anos aqui, de ferramentas, coisas pessoais. Tem as coisas da Alê também, que é outra moradora da comunidade, que está construindo sua casa e guarda as coisinhas aqui. E esse é nosso quartinho. Fala aí, nossa primeira fogueira. Nossa primeira fogueira. No meio do mato total ainda, né? É. Mas isso de roçar vai ser só na volta. E essa fogueira tá mais pra fumacê do que uma fogueira. Olha só isso. É bom pra espantar os insetos. Ui. A defumação aqui. Bem, olha o outro lado aqui. Nem sei se eu mostrei esse espaço pra vocês. E tem vários pezinhos também de árvores ali, mas pouca coisa, sabe? Tem um limãozinho, tem a roseira, mas não dá nem pra arriscar ir ali porque o mato tá alto. Aqui atrás tem um açafrão plantado. E a nossa cozinha, demos uma geral. Essa cozinha é uma cozinha aberta. Antes da gente viajar com a Kombi, a gente vivia com a Kombi aqui durante a pandemia. Então, nós ficávamos ali embaixo daquele galpão, que era coberto. Ali era o nosso quarto dentro da Kombi. Tinha uma mesa e a gente usava, e nós usávamos essa cozinha na época. Construímos ela para receber as pessoas, amigos. E aí, nós mesmos que fizemos toda essa estrutura aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso daqui imitando o tronco. Isso é uma pedra São Tomé. E esse tijolinho, olhando assim, até parece que tá reto, né? Mas, bem, a gente tentou, ó. Ficou bacana? O que vocês acharam? Aqui é tipo uma churrasqueira argentina. Ainda estamos no final da arrumação, hein? Ainda falta cortininha ou porta, porque aqui, como é uma cozinha aberta, existe o risco de entrar cobra. Já aconteceu isso, então a gente pretende fazer... Ó, o que aconteceu? Eita, nós! Pretende fazer a portinha. A Oni veio a milhão. Acho que tava brincando lá nos vizinhos. A gente tem vizinho pra lá também, ó. Aqui eu coloquei algumas coisas que eu trouxe da viagem. Uma pedra de sal da Venezuela. Uma concha. Tem aqui, ó, de Guadalupe. Esses dois são do México. Esse é Honduras. Vamos achando as coisinhas que trouxemos e vamos decorando aqui o espaço.
Kiki. Tá sol e chuva ao mesmo tempo. Tá faltando só aparecer o arco-íris. E passou voando esses últimos dias aqui na roça de Kombi Nômades. Fazem 3 dias que a gente tá aqui ajeitando o que dá, tirando as coisas da Kombi. Realmente tinha muita coisa, coisas que nem lembrava mais que existia dentro dessa Kombi. E estamos no prazo limite. Amanhã temos que sair sentido São Paulo. Vamos reencontrar a minha família e tentar ver a primeira etapa dessa reforma, que é a funilaria, a parte principal e também a mais pesada na Kombi. Vamos ver se a Kombi tem condições de ser reformada. Então vamos ficar aí na torcida, por favor, vibrações positivas para que dê tudo certo. A Kombinha agora só ficou com as coisas pra gente conseguir dormir aqui. Já estamos com mala pronta. Vou tentar fazer surpresa para os meus pais, mas vamos ver, porque eles já sabem. Estão esperando, muito ansiosos por isso. Ali então já tá as coisas para levar para São Paulo. A Oni já tomou o banho dela para chegar cheirosinha. Oi, Kiara. Nossa, e essa área toda tá irreconhecível, galera. Aqui, ó, a gente tinha um descarte a composteira, né, do resto de frutas, cascas, enfim. Aqui pra trás sempre conseguia manter baixinho, né, mas olha a altura disso agora. Esse papelão não tá aí todos esses anos, não. Acabei que coloquei ele ontem porque ele ajuda a secar o mato, pelo menos mais rápido aqui nessa parte do cercadinho que a gente tem aqui, pra vocês, quando a gente limpar, conseguir ver isso. Hoje eu vou mostrar a realidade, né, de como encontramos isso depois de 3 anos. E claro que a gente vai registrar toda a transformação, mas tem que ser aos poucos e com paciência, porque antes a gente vai visitar a família. Essa área é uma área que a gente tinha uma ducha coletiva, um cercado em espiral de bambu, bem legal. E vamos ver o que sobrou da horta, que era uma horta coletiva. Daqui pra cá já é uma parte coletiva que tem um projeto muito bonito de agrofloresta. Toda essa parte, até aquele banheiro lá em cima que eu mostrei pra vocês, um banheiro coletivo. Agrofloresta que não ainda tem floresta. Não, não tem. Vocês estão vendo antes. É, o antes. Vocês vão ver o depois. E aqui, ó, o Resistência foi esse alecrim. Olha que coisa mais linda e cheirosa. Eu vou falar pra vocês, tá bem cheiroso aqui de mexer nele, né? Olha o tamanho, tá quase o tamanho do druida. É mesmo? Ali é a cúrcuma ou o açafrão, né? A cúrcuma é que dá pra cima, né, na flor. O açafrão. Mandioca, que já deve estar dura. Tem ali uma goiabeira. Um círculo de bananas que a gente faz para tratar essa água do chuveiro, né? Para encaminhar ela para um plantio. Ali aguar. A gente, tudo isso aqui, ó, já foi uma horta coletiva muito bacana. Já deu de tudo aqui, né? Uhum, tinha um movimento bem legal. Trabalho, muito trabalho, né? Aqui na roça a gente pensa que descansa não. Essa leira aqui vai até lá naquela construção lá que é o banheiro seco. Vamos lançar aí pra eles aí? Já de cara? A gente quase chegou agora. Então tá, então. Não, aqui o Fá já chegou aqui com a ideia de transformação. Já que é um ano que a gente vai transformar a Kombi, a gente também pensa em transformar essa energia parada, né? Que a gente enfrenta agora. Olha só isso. Então, é triste hoje, né, Fá? A gente vê assim, mas a gente tem vontade de mudar, né? Daqui a pouco nós plantamos árvore no estudo aqui. Quer adotar uma árvore? Ó, uma muda aí, ó. Começar a plantar muda aqui de tudo quanto é árvore. Você pode fazer, de repente, uma placa fixa com todos os nomes de quem ajudou, comprou uma muda, né? Exato. Parar um caminhão de muda lá em cima, ó.
Será que a gente consegue na força coletiva? E aí quando vocês vierem nos visitar aqui em São Tomé, vai ver a muda que vocês ajudaram a plantar. Dá um choque, né? A gente vê a construção assim, ó. E tava ficando tão bonita, tão bonita. A Uninha vidrada lá nos vizinhos. Finalzinho do dia para espantar os insetos. Deixar todo dia. É, isso é uma das coisas que a gente tinha o costume e que na estrada nem sempre dava para fazer, né? Não. Depende do lugar, não é possível. Então aqui temos esse espaço para fogueira. Vou mostrar outro cantinho que era bem diferente. Vou até tentar achar umas fotos daqui para vocês. Vou deixar nossa página dos nossos trabalhos também, que é o Bioconstrução Rosa dos Ventos e da comunidade. Esse daqui era um espiral de ervas, bem bacana, porque é uma técnica que ocupa pouco espaço, pode ser implantada num espaço pequeno de residência, sabe? E o sistema que é criado faz com que todas as plantinhas cresçam bem, estejam irrigadas e forneçam nutrientes uma para as outras. Muito bacana. Outra hora, quando a gente for refazer ele, a gente explica melhor. Aqui nasceu essa goiabeira que não tinha. Nem essa, nem aquela. Nem aquela, né? Não tinha. Kiara parece uma estátua, né? Mas vai onde a gente vai agora. Nossa, tá grudada. Primeira atitude dela foi me dar um tapa. Tipo assim, que negócio é esse, né? Mas depois já grudou. Tá dormindo todos os dias conosco. Aqui é uma pena que tinha uma planta muito bonita que cobria esse pergolato, né? E fazia uma sombra. E essa porta que, por incrível que pareça, ainda funciona. Olha o matacal que nasceu lá dentro. Ali vocês já viram. Apresentando a casa para eles. O espaço, né? A casa não, mas o espaço. Roseira, olha a cor que linda dessas rosas. Aqui a gente vai voltar a alimentar os passarinhos, vocês vão ver. Aí vem muitos. Espero que eles voltem, a gente voltando a alimentar. Outra goiabeira que já está produzindo. E aqui, ó, a gente utiliza as pedras, próprias pedras que a gente encontra às vezes na rua ou compra, que é a pedra São Tomé, que é usada muito em beiral de piscina. Aqui a gente usa para fazer os caminhos, às vezes até o piso da casa ou a própria casa. Essa área aqui é atrás da nossa cozinha aberta. É uma área que a gente fez simples, só com tanque mesmo, tanque de cimento. E aqui atrás tem um tratamento dessa pia aqui, dessas águas, tanto do tanque quanto ali, que é o círculo de bananeira. Outra técnica sustentável que transforma a água, reutiliza, né, a água de vez de desperdiçá-la. E ali a gente tem, ó, babosa, tem abacaxi, vamos ver se esse produz já. Tem aqui uma bananeira, mas ficou sem utilizar essa cozinha, então você vê que muitas coisas, tinha muitas coisas plantadas aqui que também não resistiram. E hoje vamos na floresta? Já tá muito escuro lá agora. Já? Ah, Já. que pena. Ah, agora eu fiquei com vontade, mas o sol já tá baixando mesmo ali, ó. Então aqui a gente tem essa floresta de 8.000 metros quadrados, que é coletiva, que é um espaço muito gostoso. Tem um rio que passa ali, desce uma aguinha pelo outro lado, e a gente tem algumas trilhas que eu não sei como estão depois de tanto tempo. Mas vou levar vocês com mais calma. Outro dia, hoje não dá não, à noite não dá para arriscar. Ó, nós na rootzeira aqui, improvisando nossa janta. Não vai ser lá na Kombi, já tiramos todas as coisas da Kombi, vai ser aqui, ó, na churrasqueira. Nem sei como vai chegar essa imagem para vocês, mas já achei bacana registrar para ver a nossa realidade hoje, voltando aqui pro nosso cantinho, né, Druida? Sim. E isso porque o fogão, para quem acompanha, sabe que o gás
Era o botijão lá da Costa Rica, foi pro México, a gente conseguiu recarregar. E cada país tem um desafio, tem um botijão diferente muitas vezes. E não serve a válvula de um para o outro, nem o próprio botijão. E chegando aqui no Brasil, ainda que durou um tempo, acabou. E como já estávamos nesse retorno para casa, não achamos interessante comprar outro botijão, já que aqui dentro da casinha ali alugada, nós temos. Então, sobrevivemos com latinha. Foram no total de 5 latinhas até chegar aqui. A média do valor delas é R$20, tem umas até de 18 até R$26. E sobrevivemos. Hoje acabou a nossa aqui, então o jeito foi fazer a janta assim, ó. E tem que ser a coisa mais fácil, né? Que é macarrão, alho e óleo. Vou jogar um presuntinho para dar um charme. Mas nem vai dar pra registrar, porque o resto, ó como tá escuro, né, druida? Muito escuro. Nessa parte aqui a gente não tem luz ainda, não. Então ali é a casinha que tá alugada. E ali atrás daquela luz é a combinha. E é isso aí, galera. Já terminamos aqui, ó. Tirei a última bateria. Já tá sem o controlador também. Já tá tudo sem. Vamos levar essa geladeira, que aí a gente tenta vendê-la lá. A placa solar tá indo aqui amarrada. Vou deixar guardada lá em Sampa mesmo. Aqui na frente só tem as nossas coisas. Roupa suja, roupa limpa. Essa roupa de cama também fica aqui agora. Tudo vazio. A Cá tá terminando de lavar as louças ali. Essas coisinhas também ficam agora. Bora lá. Chegamos no grande dia. Ainda não vamos nos despedir da Kombi, mas vamos nos despedir do espaço aqui. E não foi dessa vez que eu mostrei o nosso chalezinho ali para vocês, que tá o pessoal ainda morando, mas quando a gente voltar, eu mostro tudo e vocês vão acompanhar essa mudança. É, né? Vamos voltar com muita disposição, Tem que ter, coragem para enfrentar e transformar esse lugar. Enquanto a combinha, se tudo der certo, vai ficar lá por São Paulo para reformar, né? É isso aí. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Então partiu? Bora para São Paulo, galera? Vamos conhecer a minha família? Vamos lá. Bora lá. Entramos lá. O Fá tá ali abrindo a janelinha pra Oni. E tá dando até eco aqui dentro. Não, ele tá estreando a casinha vazia. A Oni veio correndo, tava brincando lá com os vizinhos. E foram 3 dias aqui no total pra gente tirar as coisas, dar um up no espaço pra gente poder ficar. E também descansar, né? Nossa. Esses últimos tempos, depois da 309, quem acompanhou sabe o quanto a gente correu para chegar aqui. E adiantamos, né? E chegou aqui, a gente cansou, viu? Ainda não deu para dar aquela descansada ainda não, né? Não. Ih, vamos ver que dia, quando aí que vai dar pra isso. Será que o pessoal vai ver a gente na rede, fazendo um churrasquinho? Descansando? Vai demorar esse episódio, mas vai acontecer, hein? Vai. Ai, papai, que calor é esse? Ah, tá mais fresquinho que muitos dos lugares que a gente passou. Porque São Tomé das Letras, a vantagem é que a gente tá a 1.500 de altitude e venta, olha só, por mais que esteja quente, tem vento, então aqui fora tá uma delícia. E à noite é friozinho.